Olá de novo, gente. Vamos continuar com a nossa videoaula sobre força. Bom, e então na aula da parte um nós falamos sobre vetores e agora a gente vai falar exatamente de força. Primeiro, o que é força? Força é uma interação entre corpos, ou seja, é uma interação entre os corpos, seja ela por contato ou seja ela por distância. Exemplo, quando eu encosto e puxo um objeto, isso é por contato. Agora, a força que o Sol faz no planeta Terra, essa força é por distância. Beleza? Então, força é essa interação. E ela é uma grandeza que a gente falou na videoaula anterior, parte 1, é uma grandeza vetorial, ok? E ela tem efeitos, ou seja, ela produz algumas coisas, como, por exemplo, deformação. Ou seja, eu puxar algo muito forte, vou deformar aquele objeto. Só que ela altera a velocidade de um objeto. Então, se eu empurro alguma coisa, o objeto está parado, ele vai passar a se movimentar. Beleza? Só que ela também pode provocar o quê? Equilíbrio. Então, se eu me equilibrar aqui na cadeira, eu consigo ficar parado. Beleza? Bom, e aí a gente precisa entender que as forças elas foram estudadas lá atrás. Ele formulou três leis. A primeira lei, lei da inércia. O que é a lei da inércia? A lei da inércia vai dizer que todo o corpo ele tende a permanecer no estado que ele está. Que estado é esse? Ou parado ou em movimento. Se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Exemplo disso, o ônibus. Você já andou de ônibus e chegou lá, ficou em pé, aí o ônibus acelerou. O que acontece com o seu corpo? Ele vai um pouquinho para trás. Por quê? A tendência do seu corpo era continuar parado. Só que se o ônibus frear bruscamente, o que acontece? A tendência do seu corpo é continuar em movimento. Então você vai para frente. Por isso que existe o cinto de segurança e é importante que a gente utilize esse cinto, porque ele fixa a gente no automóvel. Então, se um carro bate bruscamente, ele evita que nosso corpo permaneça na inércia, ou seja, continue o movimento. Porque se o corpo continuar em movimento, a gente é arremessado para fora do carro, ok? Então, inércia, tendência do corpo permanecer ou em movimento ou parado. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica ele vai relacionar a força com a massa e com a aceleração. Lembra da aceleração? O quanto a gente varia a velocidade, se varia muito rápido ou muito devagar? Então, como que eu faço para calcular? Lembra lá a soma das forças? Aqui no princípio fundamental da dinâmica, Newton vai dizer que a soma de todas as forças é igual à massa vezes a aceleração do corpo. Então, se eu quero calcular a força que eu estou aplicando no objeto, eu vejo qual é a massa do objeto e qual é a aceleração que aquele objeto produziu. Beleza? Bom, agora uma coisa muito importante. Massa é diferente de peso e isso a gente não pode esquecer. O que é a massa? Massa é uma grandeza escalar. E o peso? O peso é uma força, é uma grandeza vetorial. A massa ela está ligada com a característica de um corpo. Eu tenho 60 quilos. Eu tenho uma maleta que tem 30 quilos. Então, isso é a característica do corpo.
o peso ele é uma característica da aceleração local. Como assim, Bruno, aceleração local? Porque a força peso é a força que a Terra puxa a gente para baixo, ou a força que qualquer outro planeta puxaria se a gente estivesse na superfície dele. Então, nota, massa é uma grandeza escalar, característica do corpo. Peso, grandeza vetorial. Então, nunca mais pergunte para alguém qual é o seu peso. Não, pergunte qual é a sua massa. Porque se perguntarem qual é o meu peso, eu vou dizer, meu peso é 600 newtons. Por quê? Porque newton é a unidade de força. Agora, como que eu calculo essa força-peso? Lembra que eu falei que é a força que o planeta faz? Então, a força que o planeta faz, todo planeta ele tem uma aceleração. Essa aceleração a gente chama de aceleração da gravidade e a gente representa pela letra G. Lembra lá atrás que a gente representava pela letra A de aceleração? Quando a gente falar de peso, a gente vai representar pela letra G, ok? Bom, e eu calculo como o peso de um corpo, ele é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Por que aceleração e massa aqui? Lembra que o peso é uma força? Lembra que a gente botou lá atrás que a força é igual a massa vezes a aceleração? Qual é a massa? E a aceleração, no caso da força-peso, é a aceleração da gravidade. Então, peso é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte, gente. Se um corpo A exerce força sobre um corpo B, então esse corpo B ele vai ter uma reação ao corpo A de mesma intensidade, ou seja, mesmo tamanho, só que em sentidos opostos. Exemplo, alguém empurrando o carro. Alguém empurrando o carro, eu vou ter a força que a pessoa faz no carro para empurrar, mas vou ter a força que o carro faz na pessoa. Outro exemplo, alguém chutando uma bola. Eu chutei a bola, eu faço uma força na bola. Só que a bola também faz uma força no meu pé. A força que eu faço na bola está apontando lá para cima. E a força que a bola faz no meu pé está apontando aqui para baixo. Ok? Outro exemplo, a gente andar. Quando a gente anda, nota que o movimento do nosso pé empurra o chão para trás. Então, a força que a gente faz para andar é essa força verdinha aqui. E a força que o chão faz no nosso pé é a força vermelhinha. Então, por isso que a gente consegue andar. A gente empurra o chão para trás, ele empurra a gente para frente. Então, isso a gente chama de força de atrito. Por quê? Se a gente estivesse no gelo, quando a gente tentasse andar, a gente ia escorregar tudo e ia cair no chão. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre força. Já já eu vou passar para vocês os nossos exercícios lá pelo grupo. Ok? Beijos e abraços.